O Santa Cruz completa 100 anos em fevereiro do ano que vem. E já nasceu com o desafio da inclusão social. O Sport TV Repórter mostra onde começou a popularidade do tricolor pernambucano. A explicação para tanta paixão por um clube pode estar na própria história. Você tem que considerar a origem do Santa Cruz. O Santa Cruz nasceu fundado pelos jovens na porta da igreja de Santa Cruz, no pátio de Santa Cruz, no bairro da Boa Vista. Em 1914, 3 de fevereiro de 1914, para permitir que os afrodescendentes viessem a jogar futebol. Já no nascimento, o Santa Cruz dá uma guinada muito forte para ser o mais querido, para ser o mais forte. E é exatamente pelo perfil de sua torcida. O futebol no Recife, Pernambuco, mas no Recife, era elite. Era todo de inglês. O inglês da Jet Western, o inglês do Western Telegraph, o inglês do Country Club. Então, o inglês já é... Hoje ele é elitista, imagina a época. Foi o primeiro clube a botar um jogador de cor, que era Teófilo Batista de Souza, chamado Lacraia, que foi quem criou o nosso escudo. Lacraia era um tipo popular. E esse tipo popular do Santa Cruz talvez tenha sido uma das raízes que deflagrou essa torcida espetacular. O Santa nasceu em 1914, no pátio de Santa Cruz, aos pés da igreja de Santa Cruz. Um time que já nasceu mestiço. O Santa Cruz, quando foi criado, tinha duas cores, preto e branco, que representavam as duas raças, o branco e o preto. Mas já existia o Flamengo do Tenente Colares, que tinha preto e branco nas suas cores. Daí o Santa Cruz ter acrescentado o vermelho, que representava o índio, a origem da nossa população, que foi indígena. Rodolfo Aguiar foi presidente do clube em 1979. Frequenta o Santa Cruz há 65 anos. Dirceu Paiva, aos 82 anos, é a memória viva do Santa, o maior pesquisador da história tricolor. Os dois são de uma época onde o mundão do Arruda era apenas um sonho. Estádio do Arruda já recebeu jogos com mais de 90 mil torcedores. Hoje a capacidade é de 60 mil. Um gigante de concreto que é a prova viva de um amor sem divisão. E para sair do chão, contou com a força da torcida. O Santa Cruz, para construir o estádio, precisou pedir ajuda do povo, que trouxesse tijolo, trouxesse ferramentas, trouxesse arame, tudo que ajudasse. E depois de um mês, a polícia veio aqui e disse, olha, para com a campanha, porque as construtoras não estão podendo construir nada. Hoje, quando deixamos com o tijolo, não amanhece um tijolo das portas da casa. Nós tivemos que modificar a campanha. As arrecadações dos treinos, os treinos eram pagos espontaneamente, voluntariamente. Corria-se uma bandeira e era jogada a moeda, a cédula dentro da bandeira. E cada treino tinha a participação da nossa torcida. Então pode dizer que a torcida ajudou a construir? A torcida é a grande estrela do Santa Cruz. Náutico e Sport fizeram a decisão e o Santa Cruz estava fora e fez um treino. A renda do Santa Cruz foi maior do que a decisão do Náutico e Sport e o treino. Há uma fidelidade muito grande por parte dos que formam a torcida do Santa Cruz. Eu não tenho dúvida nenhuma que esse sentimento de fidelidade é absoluto. A nível de você ver o torcedor do Santa Cruz, aquele mais humilde, não ter destino, quer não ter destino, não ter emprego, não sabe para onde vai ao amanhecer o dia, mas tem um radinho de pilha para ouvir, vai. E a resenha que envolve o Santa Cruz. Existe uma outra explicação. Ídolos com a mesma origem social. A começar com Lacraia, o primeiro negro, o homem que criou o escudo, que jogava também. O Santa Cruz sempre tem uma figura que se destaca. Tivemos Detinho, o goleiro, depois Birigui, que dizia, é uma pássaro, é um avião, não é Birigui. E sempre um jogador passa a ser o xodó, o agradável. Tivemos desde Éber, o Mazinho. Hoje é Caça-Rato. Caça-Rato, figura folclórica, mas um folclore que foi criado como menosprezo e hoje reverteu em favor dele. Hoje é como respeito. Flávio Caça-Rato, da comunidade vizinha ao Arruda, um menino que era torcedor
conseguiu jogar no Clube do Coração. Fui para jogo, usava muito camisa do torcedor, né? E eu ficava olhando os jogadores assim, cara, eu ficava pensando, pô, um dia eu vou chegar aí, cara. Um dia eu vou ajudar esse time. E graças a Deus eu consegui ajudar o Santa Cruz e botar o Santa Cruz na Série B. De chão de estrelas, onde matava ratos para passar o tempo, aos gramados. Para vencer um pai alcoólatra, a falta de dinheiro. E hoje é o xodó de uma torcida que reconhece nos ídolos a própria história. Que reconhece que um gol é para ser comemorado, saboreado como um próprio troféu. Cássio Rato dentro de campo é um jogador típico do Santa Cruz, do morro, da base, sofrido, lutado e passando por cima de tudo, conseguindo chegar aonde ninguém consegue com o próprio esforço. Cássio Rato seria o retrato do jogador, do torcedor do Santa Cruz, completo. O Santa Cruz foi capaz de esvaziar até uma visita de Santos Dumont, o criador do avião, no Recife. Estava visitando Pernambuco, o Recife, Santos Dumont, que tinha sido a sensação ao rodear a Torre Eiffel num balão que ele dirigiu. O mundo só sabia. E Santos Dumont veio numa comitiva ali pela Rua da Concórdia, mas meia dúzia de pessoas ali acompanhando ele, a Guarda Imperial, o governador ao lado. Quando surge ali, saindo da Estação Central, é onde é o terminal dos bondes, que vinha do Campo da Jaqueira e do Campo da Avenida Maracujá, o bonde era ali. Uma multidão carregando um cara de calção nas costas em direção ao desfile. As portas abriram, a vibração. Quando passou todo mundo, o governador, o que é isso? É Tiano, o jogador que fez o gol, Santa Cruz deu no Botafogo e foi campeão do torneio. Quer dizer, até Santos Dumont, com todo, foi esclarecido pela popularidade do Santa Cruz. A torcida do Santa Cruz talvez tenha também o maior senso de humor do Brasil. Você imagina torcedores que vão ao estádio para ver reforma de gramado? Com vocês, a Turma da Tesoura, 50 anos de corneta. Sou Santa Cruz, sou tricolor de coração. Zé do Carmo, 15 anos de Santa, conhece bem a paixão que também faz rir. A grande curiosidade é com o torcedor Bacalhau. Não é? Bacalhau é um torcedor de Garanhuns, onde não só pinta os dentes nas cores de Santa Cruz, vermelho e preto, já que o branco ela existe naturalmente. E o Bacalhau, uma vez ele me falou que o túmulo dele, não é? Ele já está pronto para quando morrer, enterrar ele lá. Só que ele descobriu que um torcedor do esporte comprou do lado. Então ele comprou um túmulo em outro lugar. Então isso é uma curiosidade que eu vi e achei muito interessante. Bacalhau é tricolor da cabeça aos dentes. O torcedor símbolo do Santa Cruz vive em Garanhuns. A casa dele virou ponto de peregrinação dos tricolores. Ele já confirmou a história de Zé do Carmo. Já pensou? A gente já viver num inferno que vive na terra e viver com outro inferno eternamente, um tricolor com rubro-negro discutindo. Um tricolor até depois da morte. Para mim, durante os 65 anos de vida que eu tenho, foi o maior presente que eu pude receber na terra, que é esse caixão. Muitos podem dizer que o sofrimento e o calvário unem torcedores. No Santa Cruz, o sentimento é diferente. Ser recordista de média de público nas 4 categorias do Brasil não é fondativo, não é paixão, é solidariedade. Solidariedade, que fez o campeão Ricardo Rocha se emocionar. Eu tive minha filha, Rafaela, e quando eu me mudei, eu tinha uma cama, na realidade era um colchão, na realidade. E quando eu me mudei logo, eu tinha um colchão e tinha um fogão e não era um berço, era um carrinho que ali ela ficava de berço. E é claro, você está iniciando sua vida. E eu viajei com o Santa Cruz para jogar fora, não me recordo aonde, ia ficar 10 dias, 15 dias fora, e eu viajo. Então, quando eu viajei, os dirigentes de Santa Cruz, eles sabendo daquela situação, eu já era titular tudo, era um garoto que morava em São Martim, tinha ido para outro lugar, tinha me mudado, mas não tinha uma condição.
mas eles se reuniram e eles compraram todos os imóveis. É uma coisa que eu estou contando legal, só porque eu gostaria de contar isso, porque pouca gente sabe disso. É uma história legal para quê? Para mostrar o carinho que eles tinham por mim, os dirigentes, naquela época, e sabia como jogador, e eu pelo Santa Cruz. E eu, quando eu volto de viagem, quando eu chego em casa, estavam todos os móveis comprados. De televisão, a fogão, a geladeira, tudo. Então, é uma história legal, por quê? Porque sempre foi uma história de carinho, de amor, do respeito dos dirigentes comigo, do respeito meu pelo clube. Então, isso me marcou muito. Eu não contei isso, pouca gente sabe disso. De certa forma, o Santa Cruz representa o Brasil. O Santa Cruz é o retrato do Brasil na sua mobilidade social do século XX. Criado em 14 por pessoas pobres, o Santa Cruz cresceu de acordo com o crescimento demográfico do Brasil e de acordo com a mobilidade social que existiu. Então, até hoje, nós temos, dentro da nossa pirâmide, um número enorme de torcedores que são das classes C, D, E, mas hoje nós já temos um número considerável, bastante importante, de torcedores da classe média. Nós temos muita gente que hoje é magistrado, que é desembargador, que é filho, neto de professoria primária, de vigilante, de pessoas que vieram da situação mais dificultosa socialmente e financeiramente. Por isso, uma palavra pode definir a história do Santa Cruz: inclusão. A inclusão que os fundadores queriam na hora que fundaram o clube. É uma torcida de inclusão. No próximo bloco, as histórias e personagens que fazem do Santa o clube do povo. O torcedor que virou massagista e acompanhou todas as quedas e os ressurgimentos do Santa Cruz.